Essa é a pergunta que a gente quer responder durante esse mês. Para que é que serve liderança dentro da igreja? Será que não seria melhor se a gente pudesse viver apenas comunitariamente, sem que ninguém fosse líder, uma vez que de fato o nosso grande líder, o cabeça, é Jesus? Talvez a gente vivesse de forma mais harmônica, mais parecida com Jesus, se a gente pudesse viver mais ou menos assim, cada um por conta própria, mas ao mesmo tempo ligados a Jesus. Será que é isso que Deus intenta para a igreja? Será que é assim que Deus pensou na igreja? E para avaliar isso, a gente vai ter um mês aqui pensando, tendo em vista, a gente vai ter eleição no começo de julho, primeiro domingo de julho, eleição de oficiais. E é bom que a igreja entenda a dinâmica disso, não apenas o ato da eleição, o símbolo desse negócio, mas o que representa isso? É apenas porque a instituição Igreja Presbiteriana do Brasil designou que houvesse pastores, presbíteros e diáconos? Ou será que Deus mesmo, o próprio Pai, quando pensou na ideia igreja, ele pensou que seria necessário que houvessem líderes, pessoas que fossem de alguma maneira responsáveis, não responsáveis para se tornarem a cabeça, mas para estarem de alguma maneira como modelo para o rebanho. Parece então que esse tempo é muito precioso para a gente mergulhar um pouco mais nisso. Queria convidar você, a partir disso, a meditar comigo no texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 16. Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. Quarto capítulo, 7º versículo, até o versículo 16. Vamos lá, irmãos, diz assim então: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando Jesus subiu às alturas, Jesus levou cativo o cativeiro e concedeu dádivas generosas aos homens. Ora, que quer dizer que ele subiu, senão também que havia descido até ao inferno, as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e também do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que assim não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, e também levados pela artimanha dos homens, pela astúcia com que esses homens induzem o nosso coração a errar. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e também consolidado pelo auxílio de cada junta, de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor e amém. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte, o guia,
pastor, o nosso líder, nosso mentor. Mas muito mais do que isso, o Senhor é o nosso Deus, o grande Deus. Nós te amamos, Senhor. E esse culto para ti, por favor, só tem sentido se a tua presença se fizer bem real nos nossos corações e no que conversarmos aqui. Seja, portanto, dono desse púlpito, dono da minha vida, da minha boca, da minha mente, também dono dos corações que ouvirem e que aprenderem. Que o Senhor seja glorificado. E isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, talvez você tenha seus tipos de lutas pessoais aí e projetos pessoais. Eu luto há anos contra a balança. E é difícil, irmão, porque eu gosto de comer pra caramba. E meu problema é que eu gosto de comer. Porque exercício eu faço. Esse ano eu e minha esposa resolvemos fazer um negócio doido, diferente. A gente meio que se matriculou virtualmente num estudo, num ensaio lá, chamado Insanity. É para gente doida. É um tipo de exercício que exige bastante do corpo, mas é relativamente pequeno. É tipo assim, 40 minutos, 1 hora por dia. Você faz o... Eu estou fazendo propaganda, né? Não? Mas depois de eu falar o que aconteceu com a gente, você vai desistir. Então a gente, né, nesse preparozinho físico de bola que eu tenho, tal, minha esposa não tem esse problema que eu tenho de gordura, mas a gente ali, mesmo correndo sempre, andando sempre, fazendo exercício sempre, quando a gente começou a fazer, primeira semana que comecei a fazer aquele negócio, lá para quinta-feira, eu acho, por aí, eu adoeci. E adoeci mesmo, meu corpo parecia que não reagia, e eu meio que fiquei de cama, e eu disse... Eu não sou insanity, eu estou largando esse negócio, tchau, desisti. Minha esposa continuou ali 1 semana, 2 semanas, acho que 3 semanas, e de repente ela começou a ter uma dor grande. Essa semana a gente foi ao médico e o médico falou, é um problema muscular na virilha, que algum músculo foi distendido e o outro músculo está tentando compensar, foi mais ou menos isso que eu entendi. Então essa dor, ela começa na virilha, mas ela vai perpassando a lateral toda do corpo. E aí a minha esposa falou, e a dor agora também está do outro lado? Ou seja, é aquela ideia, né, do condor. A gente vai chegando na idade do condor, então tudo se torna dor. E aí também tá. Por que eu estou contando isso? Porque a gente às vezes tem assim uma ideia sobre como alcançar algum objetivo, algum propósito. E a gente se lança naquela coisa, mas chega uma hora, muito provavelmente, né, no começo, mas às vezes no meio ou no fim do processo, que a gente vai precisar de um especialista. A gente vai precisar de alguém que entenda de fato como é que funciona o negócio, para dizer para a gente assim, olha, tu errasse aqui, tu precisa acertar ali. Uma pessoa que abre um negócio, por exemplo, pode ter boa intenção, pode ter até uma boa gestão, boa iniciativa, ser empreendedor, ter recursos, mas vai chegar uma hora que a pessoa vai precisar de um curso, de alguma mentoria, de algum processo de aperfeiçoamento para a coisa acontecer. Todos nós conhecemos isso. Se tem uma das coisas que tem crescido na nossa sociedade, e não falo só do Brasil, acho que isso é meio que abrangente, é meio que globalizado, a gente tem crescido nessa ideia do coaching, nessa ideia do crescimento a partir do que alguém pode nos ajudar a aperfeiçoar áreas de fraquezas, áreas que estão mais comprometidas, áreas que podem ser melhor desenvolvidas se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, se a gente tiver um pouquinho mais de conhecimento. Essa ideia de desenvolvimento de partes, né, para que o conjunto da obra seja melhor, tem ganhado monta nos nossos dias por causa da lógica. É fato que a gente não funciona mais numa sociedade rural e nem uma sociedade muito menos industrializada só. A nossa sociedade ela é muito mais complexa e essa sociedade vai requerendo de nós que
que a gente estique um pouco o couro para um lado, estique para o outro, a fim de que a gente consiga funcionar. Então hoje é quase que indispensável, se não totalmente indispensável, que alguém para o mercado de trabalho conheça muito bem a internet, conheça muito bem globalização. Por que isso, se pouco tempo atrás isso não era tão necessário? Porque a gente tem que continuar crescendo. E isso é global. Talvez você entendendo isso, você entenda o que é que Paulo escreveu aos Efésios. Ele escreveu isso, que o corpo de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, ela precisa, com cada parte específica, cada membro do seu corpo, cada pessoa que compõe a igreja de Deus, precisa que cada parte dessa, especificamente cada parte, seja desenvolvida. Porque se ela não for bem desenvolvida, ela de alguma maneira atrapalhará talvez o vizinho ou talvez o outro que está do outro lado do mundo. Isso é tão emaranhado quanto um corpo. Às vezes um grupo muscular que foi distendido, ele gera uma pressão sobre outro grupo muscular do corpo que começa a querer compensar, mas ele começa a sofrer e a doer. Ou seja, se a gente não for, cada um de nós, bem trabalhado, for cada um de nós bem equipado, bem preparado, nós vamos começar de alguma maneira tanto a sofrer nós mesmos, como produzir sofrimento nos que estão ao nosso redor, no corpo de Cristo. E é aí que nasce a ideia de liderança na igreja. É esse o propósito da liderança da igreja. Se você prestou atenção em Efésios capítulo 4, você prestou atenção nos versículos 7 a 10, quando ele está introduzindo o assunto da liderança aqui nessa epístola da carta de Paulo aos Efésios. Você percebe versículos 7 a 10, ele diz assim, olha, isso não foi uma ideia inventada pela instituição. Essa foi uma ideia que já estava no coração de Deus quando Cristo foi até a cruz e, saindo da cruz, ele foi até o inferno e ele despojou autoridades espirituais, ele despojou o próprio inferno, ele tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e depois ele subiu às alturas para de lá de cima ele preencher todas as coisas e a partir desse poder e dessa glória que ele recebeu, vindo como vitorioso de todas as batalhas, a partir desse status que ele adquiriu, ele começar a potencializar aqueles que ele mesmo quis, a fim de que a igreja de Cristo se torne esse corpo bom, um corpo saudável, um corpo que tem um bom funcionamento e um funcionamento natural. Esses versículos de 7 a 10 estão dizendo isso. A vitória de Cristo não era apenas para que ele fosse glorificado, mas que para que ele seja glorificado, essa vitória, ela ganhou um tônus, ela ganhou uma ideia de o corpo ou a igreja começar a funcionar de modo adequado. E para que a igreja funcione de modo adequado, por favor, você dê uma olhada aí, o versículo 11. Versículo 11, esse tipo de sermão a gente tem que ir versículo por versículo, e a ideia central já está dada, e a gente vai desenvolvendo então, a partir dos versículos. Veja o versículo 11 que ele diz, e ele mesmo não foi a instituição igreja, não foi tudo aquilo que eu e você, de alguma maneira, temos alguma mágoa, ou temos alguma coisa para falar mal, não foi. Foi ele mesmo que resolveu instituir liderança na igreja. E como foi que ele instituiu? Então diz aqui, pelo menos 4 ou 5 grupos de líderes ou de maneiras de liderar a igreja. Ele diz aqui, ele concedeu uns para apóstolos. E a palavra apóstolo significa literalmente aquele que é enviado para longe, ou é aquele que é lançado para longe, que seria a ideia básica hoje dos missionários, ou seja, de alguém que é encaminhado por Deus. Veja que ele concedeu isso para a igreja, alguém que é encaminhado por Deus, não encaminhado pela igreja, mas encaminhado por Deus para algum destino onde o evangelho, onde a igreja ainda não exista. Então ele é encaminhado por Deus, lançado naquele lugar. E essa é uma ideia funcional, essa não é a ideia
de dom no sentido de algum nível de hierarquia, mas no sentido do funcionamento do corpo. Então Deus pegou e escolheu alguns para serem lançados para longe, e esses serão certamente líderes. Mas depois ele diz apóstolos e depois para profetas. A ideia funcional de profeta é a ideia de correção, é a ideia de pessoas que sabem aplicar a Bíblia a partir de uma percepção bem bíblica dos erros que vivemos, dos pecados que cometemos. Ou seja, é como se Deus pegasse os profetas e fizessem deles uma espécie de esponja que vai lavar sujeiras no meio do corpo. Ou como se fosse uma espécie de atadura que vai pôr nas feridas, ou como se fosse uma espécie do antigo mertiolate, que hoje em dia, não sei nem se tem, mas o que eu conheço, mertiolate hoje já não arde, mas antigamente o mertiolate ardia, você botava e ardia. Ou seja, o profeta é aquele que vai mexer nas feridas, ou nos pontos fracos do corpo, e vai dizer, olha, o que Deus pretende, ou o que Deus quer fazer, é isso. Então ele agiliza. Por favor, você que é evangélico há muito tempo, ou você que ouve o evangelho pela televisão, a partir desse texto você precisa entender que a ideia de apóstolo e de profeta que está nesse texto não é aquela ideia televisiva, tá bom? Não é aquela ideia de um cara que tem uma ostentação porque ele é um terceiro grau, um quarto grau, um quinto grau, uma potestade, um poder, um dono da igreja. Aqui apóstolo é simplesmente a pessoa que é enviada para longe. E profeta também não é aquele cara vidente que começa a dizer, assim diz o Senhor, e começa a falar uma série de coisas, sejam verdades, sejam mentiras. Aqui pouco importa, porque a ideia do profeta aqui nesse texto não é desse cara vidente, é desse cara que interpreta as escrituras para sarar, para reparar e às vezes para mostrar feridas, pecados, coisas que estão distorcidas no meio da igreja. E então, depois ele diz, um terceiro grupo, ele fala, e ele mesmo, Jesus, também concedeu outros para evangelistas. E a palavra evangelista é literalmente aquele que ensina o evangelho. Ou seja, o evangelista, ele só tem uma missão, ensinar o evangelho, ensinar o evangelho. O evangelista não é apenas aquele que vai e prega o evangelho, mas é aquele que ensina o evangelho. Ele costumeiramente vai trazer o evangelho de volta à tona. Isso que é a ideia, mais ou menos, de pessoas que fazem um catecumenato. Se você não conhece essa expressão, catecumenato, seria a ideia das pessoas que dentro da igreja, elas normalmente estão trabalhando com os novos convertidos, ou estão alcançando os novos convertidos e estão evangelizando os novos convertidos para que eles amadureçam na fé, para que eles se comprometam com Deus, para que eles conheçam de fato a doutrina de Deus. Ou seja, evangelistas não são simplesmente aqueles que pegam, uma caixa de som, vão para o meio da praça e ficam falando, ou mesmo aqueles que saem em viagens e fazem campanhas. Esses também podem ser evangelistas, mas não são apenas estes. Evangelista aqui é aquele cara que conduz pessoas para o evangelho, para um conhecimento mais profundo, para que as pessoas não fiquem nas bordas, para que as pessoas não fiquem à margem da igreja, para que as pessoas se comprometam, para que as pessoas cresçam. Portanto, talvez um termo que poderia ser usado, que é usado hoje para o evangelista, seria discipulador. Pessoas que discipulam outras para que elas cresçam, para que elas amadureçam. E por último, o último grupo seriam pastores mestres. Aqui tem uma ideia, talvez, de adjetivar mesmo. Ou seja, o pastor, ele é uma espécie de mestre. Ou seja, esse que normalmente termina, a ideia de pastor aqui, nem é tanto a ideia de alguém que põe no colo, que trata, que afaga. Não tem muito essa ideia no texto. A ideia de pastor aqui é a ideia de um guia. É de alguém que segue na frente. E ao seguir na frente, o rebanho o segue. Essa ideia de um guia. De uma pessoa que está como um mentor, conduzindo. Mas a ideia de ser pastor-mestre quer dizer que guia pelo ensino. Contudo, guia também pela vida. Não se está falando que é uma pessoa que fala, mas não vive. Mas é a ideia de alguém que, vivendo,
fala, ensina, e à medida que ensina, o rebanho segue o ensino do que foi dito. Portanto, nós estamos vendo que basicamente o que Deus fez quando resolveu criar a igreja foi, a partir da vitória de Cristo, da conquista de Cristo, criar dentro da igreja, potencializar pessoas que não são melhores nem maiores do que seu ninguém, a fim de que essas pessoas, estando no meio da igreja, elas capacitem ou abençoem o corpo para o bom desenvolvimento do corpo. Portanto, irmãos, conquanto a gente tem uma instituição chamada igreja, nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, e conquanto nós tenhamos uma instituição, nós somos pessoa jurídica, nós temos CNPJ, nós respondemos civilmente, nós tenhamos uma estrutura de uma série de coisas que precisam ser responsabilizadas. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil consta lá o que é que um pastor tem que fazer, consta lá o que é que um presbítero tem que fazer, consta lá o que é que um diácono tem que fazer. Ou seja, conquanto nós tenhamos todo esse organograma e essa estrutura institucional, a ideia de liderança não partiu de qualquer igreja da terra, ela partiu diretamente de Deus. Por isso que a gente não está chamando simplesmente de liderança, mas a gente está chamando de liderança espiritual. Deus doutou pessoas, capacitou pessoas através da graça dele. A ideia de graça que eu vi essa semana, um sermão de John MacArthur, que eu achei maravilhoso, foi a ideia de graça, não é a ideia simplesmente de um presente que é dado, mas Deus não nos dá coisas, Ele dá a si mesmo. Portanto, a graça é Deus se distribuindo no meio do corpo, se dando em porções generosas a pessoas no meio do corpo, a fim de que essas pessoas que receberam de Deus possam compartilhar com todo o corpo de Cristo, e assim o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Então, eu posso dizer para você assim, que ser líder na igreja de Cristo não é muito uma questão da competência que temos adquirida pelos nossos esforços. A maioria dos pastores dentro da igreja presbiteriana passa pelo seminário e passa por uma série de etapas até ir para o seminário, e mesmo depois do seminário. Ou seja, existe uma escola acadêmica de formação. Mas aqui, pelo texto, o que de fato forma uma liderança é Deus entregar o dom. Não são as capacidades desenvolvidas através de estudo, dedicação e empenho, mas, sobretudo, é Deus dotá-lo, é Deus capacitá-lo. E isso é graça. Isso quer dizer uma coisa bem séria para nós. Não há nenhuma distinção, a não ser funcional, em grau. Pastor, presbítero, diácono, não são entre si um maior do que o outro. E também não são maiores nem melhores do que os membros. A ideia bíblica é que não há clero e laicado. Não há distinção entre um grupo de elite e um grupo sem condições. De tal maneira que todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. De tal maneira que todos nós somos chamados para abençoar uns aos outros. De tal maneira que todos nós somos chamados para um bom desempenho. Quando Deus capacita alguém, é dom. Não se trata da pessoa ser melhor. Se trata de Deus querer usar aquela pessoa. Por isso, a minha oração não é melhor do que a sua. O meu sermão não é melhor do que o seu. Eu posso e certamente sou mais capacitado pelo Espírito do que você por causa do dom. E não por causa do seminário. Porque Deus assim escolheu. Mas certamente se Deus lhe escolheu para alguma função igual no corpo de Cristo, Ele também tem dado a você o mesmo Espírito, o mesmo dom e a mesma capacitação. Sendo assim, nenhum de nós é melhor do que o outro. Amém? Ou não? Sim ou não, irmão? O que é que você acha? Não sou. Então, por favor, para com essa ideia de que pastor é mais espiritual do que o rebanho.
pastor não é mais espiritual do que o rebanho. Ele pode ter um dom diferente. Se você não for bem espiritual, então é por conta sua, irmão. Assim como se o pastor não for bem espiritual, é por conta dele. Tá bom? Tudo bem? A partir disso, ele diz que tem um propósito para ele entregar esses dons. Vamos lá, irmãos? Os propósitos estão aqui, alinhados no texto, como se fossem setas. Ele diz com vistas, ou seja, o propósito para esses dons é que haja um aperfeiçoamento. Veja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, Deus põe quem Ele quer para liderar a igreja, a fim de que a igreja se aperfeiçoe. E a ideia de aperfeiçoamento é essa mesmo, é a ideia de alguém que vai se tornando melhor, vai crescendo, vai aprendendo. Aqui, a palavra perfeição tem a ideia de maturidade, de alguém que vai se tornando adulto, vai deixando de ser menino, infantil, deixando de ficar brigando por picuinha, deixando de ficar apontando o dedo, falando mal, cheio de intriga, de discórdia, dissensão, facção, também deixando de ser uma pessoa que vive da luxúria, ou uma pessoa que vive de gastos excessivos de dinheiro, pessoas que vivem presas em grilhões de amargura, ou seja, pessoas que estão cheias de amarras, pessoas que estão cheias de vícios, pessoas que estão cheias de proibições, cheias de inquietações, como elas podem desempenhar bem o seu papel? E Deus pôs liderança no meio da igreja para esse aperfeiçoamento, a fim de que a igreja possa se desimpedir, membros possam se desimpedir, aí diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o bom desempenho, ou para o desempenho dos seus serviços. Esse é o primeiro para que tem aqui. Ou seja, Deus, quando pensou na igreja, Ele não pensou apenas que você certamente receberia um ensino bom da liderança. Mas Ele pensou que o ensino bom que seria dado a partir da liderança para você como corpo, era que esse ensino provocasse em você a atitude, que Ele chama de serviço. E a ideia de serviço não é a ideia de um serviço eclesiástico. Ou seja, não está falando que o seu serviço será necessariamente dentro da igreja. Mas está falando que tudo que você puser as mãos para fazer, você vai fazer de forma agora diferente, porque você tem aprendido com Deus e através da liderança que Deus tem posto sobre você, você tem aprendido a fazer o seu serviço para Deus. Ou até de fazer esse serviço da maneira de Deus. Será que é possível então um empresário começar a aprender a fazer a vida e o seu serviço e a lógica de funcionar o mercado onde ele trabalha a partir de um ponto de vista de Deus? Bom, Deus põe liderança na igreja para ajudar esse empresário ao bom desempenho do seu serviço. Será que é possível que um cara que é maduro, que já é casado há 40 anos, se converteu agora, e o cara diz assim, meu casamento está em frangalhos, não tem jeito. Será que é possível que esse cara que já tem 40 anos de experiência, cheio de marcas, cheio de distratos, cheio de estruturas quebradas, será que é possível que esse cara se torne um bom marido? Será que é possível que esse cara se torne um bom pai? Reabilite o relacionamento com os filhos? Pois Deus tem posto liderança para o bom desempenho do seu serviço. Ou seja, a ideia de serviço aqui não quer dizer que seja necessariamente o serviço que você faz na igreja, mas é o serviço que Deus tem para você, seja qual for o serviço. Se você é empresário, se você é médico, se você é cientista, se você é filósofo, se você é o que você for, é para isso que Deus pôs liderança na igreja, a fim de ajudar você a se comprometer à maneira de Deus de viver aqui na terra. Ele diz, para esse desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que tem dois paras, porque o primeiro para diz respeito ao que Deus tem dado para você fazer, mas o segundo para diz respeito à sua interlocução, à sua comunicação, à sua comunhão com o corpo de Cristo. Esse segundo para diz respeito à igreja, ou seja,
Deus vai capacitando você através da liderança, a fim de você desempenhar o seu serviço da maneira de Deus, mas também a fim de você funcionar como igreja. E é por isso que dentro da estrutura lá, vai precisar do apóstolo, mas também vai precisar do profeta. Também vai precisar do evangelista, mas também vai precisar do pastor mestre. Ou seja, vai precisar de um conjunto de inserções na nossa vida para que a gente comece a funcionar como o corpo de Cristo. Porque senão, a ideia geral é que a gente vai funcionar como se fôssemos cada um uma ilha. Eu, por minha conta própria, pela minha própria consciência, fazendo o que eu acho que é certo, da maneira que eu acho que é certo. E o cristianismo, graças a Deus que não é a ideia de uma consciência que eu passei a adquirir, mas é a ideia de um corpo que eu passei a viver. E a ideia de uma encarnação, ou seja, você passou a ser, na terra, a pessoa de Cristo. Por isso você não vive mais a partir do seu próprio funcionamento, você vive a partir do funcionamento de Deus. Sendo assim, certamente, a liderança que Deus põe sobre você ajudará você a funcionar como igreja, a relevar certas coisas, aprender a se posicionar em outras áreas, aprender a ser rígido quando tem que ser rígido, aprender a ser flexível quando tem que ser flexível, aprender a reinterpretar os seus próprios caminhos, os caminhos do coração, as facetas estranhas que estão dentro de você, que você diz, por que existe esse porão dentro da minha alma? Por que existem essas demandas dentro de mim que eu nunca consigo sarar? E eu não estou falando que a liderança será uma psicológica, ou seja, que ajudará você no nível psicológico. Essa é uma liderança espiritual, ou seja, vai para além da psicologia, ela vai entrando em todas as camadas do seu eu, a fim de ajudá-lo a funcionar como corpo e não funcionar individualizado. Sendo assim, a partir desse segundo ele diz para a gente assim, até que, ou seja, com vistas ao aperfeiçoamento, que aí ele vai desempenhar o seu serviço, vai edificar o corpo de Cristo, mas diz, essa jornada não é a jornada do tipo assim, chega um ponto que a gente diz assim, tá massa, tu estás pós-graduado, tu estás assim, no nível top, pode ir embora. Ele diz, até que, e aí quando ele diz o padrão, meu irmão, é alto. Diz, até que cheguemos à unidade da fé, e esse I é aditivo mesmo, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa é a primeira história. Ou seja, até que a gente aprenda a ter uma fé única, e não uma fé individualizada. Uma fé que tem a ver com a palavra, e não tem a ver necessariamente com as nossas ideologias. Porque a minha ideologia será sabotada pela minha fé. Mas se a minha ideologia prevalecer, ela sabotará a minha fé. Fé não é ideologia, fé é crença, fé é segurança, fé se traduz em esperança e se traduz em firmeza no caminho. Ideologia não. Ideologia é um complexo de pensamento que é formado através de linhas filosóficas. E essas linhas, elas estão emaranhadas no nosso cérebro, mas a maioria delas não se compromete com a nossa caminhada. Elas simplesmente servem para o nosso diálogo, para a gente ter conveniências pessoais, mas elas não se estabelecem na nossa prática. Aqui está a ideia de que a fé, à medida que a gente vai sendo aperfeiçoado, à medida que a gente vai crescendo, a fé começa a se tornar uma, porque não é a fé de cada um, mas é a fé de todos. Essa fé é produto da ação de Deus no seu coração, por meio da liderança, por meio da palavra. Eu sei que é muita coisa para a gente falar de uma vez só, mas eu acho que você está seguindo. Então ele diz, também até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, ou seja, essa liderança será usada por Deus para que, à medida que você vai crescendo no bom desempenho do seu serviço, à medida que você vai crescendo na edificação do corpo de Cristo, à medida que você vai se transformando mentalmente a partir da fé, você também vai ganhando uma nova dinâmica real. Você é Cristo, você não é apenas um figurante na história. Você tem a plenitude da estatura de Cristo, ou seja, quando você estiver em qualquer lugar que você estiver,
você será a própria representação pessoal de Cristo. Ou seja, Deus está espalhando aqueles cartões, sabe aqueles cartões que a gente dá quando a gente está num congresso, ou quando a gente está num encontro, que a gente encontra uma pessoa que de repente é da área profissional, que de repente pode fechar um negócio com a gente pega assim um cartãozinho e diz, aqui estão meus contatos, tal, depois a gente entra em contato, sabe aquele cartãozinho? Eu sei que isso está em desuso, hoje em dia bota lá direto no celular, faz um negócio, mas eu estou falando aquele cartãozinho, é uma boa ideia, ou seja, Deus tem distribuído os seus cartões pessoais, nos quais Ele faz negócios com os homens, através de nós. Nós somos o cartão pessoal de Deus, dizendo, olha aqui minha identidade, olha aqui o meu contato, olha aqui em que áreas eu trabalho, olha aqui, eu posso fazer alguma coisa pela sua vida, eu posso fazer alguma coisa por você. Sendo assim, irmãos, a plenitude da estatura de Cristo, ela é missional. Ela não é simplesmente uma questão de você dizer, eu estou bem pra caramba, eu sou um super cristão, eu sou um cara maravilhoso, eu agora sou transformado totalmente. Ela tem uma ideia de missão, ou seja, eu sou Cristo na terra. Eu não posso viver apenas a partir da mediocridade, eu preciso viver a partir do padrão de excelência, não apenas ético e moral, porque isso é besteira, é comportamental, mas a gente está falando de uma coisa maior, está falando de identidade. Você é o próprio Jesus na terra. Será possível isso? Será que a gente admitiria a ideia de que onde eu estiver, eu sou Jesus na terra? Eu sou o próprio Jesus se relacionando com os seres humanos. É isso, a plenitude da estatura de Cristo. E perceba que ele usa a expressão Cristo, porque no grego Cristo é bem traduzido logo como sendo um ungido de Deus, o Messias, ou seja, o que funciona trazendo Deus para a terra. Você, irmão, por isso, deixa eu desafiar você, que eu acho que é o único ponto de desafio, o maior ponto de desafio que eu posso fazer a partir do texto. Desafiar você a desenvolver-se, ou se colocar debaixo da liderança que Deus estiver lhe dando, a fim de que você pense num alvo, diga, eu quero viver como Cristo aqui na terra. Eu quero poder falar como Cristo. Eu quero poder ter a sabedoria de Jesus para interpretar corações, para falar com propriedade a palavra de Deus, para ter unção, para abençoar pessoas, para poder fazer diferença na terra, não fazer uma diferença ideológica, mas fazer uma diferença de presença, fazer uma diferença de coração, de ser alguém que quando chega, é Deus que chegou, não foi simplesmente aquela bênção, aquela pessoa que é maravilhosa, aquela pessoa que faz a diferença, porque ela é uma festa, porque ela é aquela pessoa brilhante, não. Talvez não seja nada disso, talvez a personalidade seja aquela pessoa mais, sabe, do canto, mais que não chama tanta atenção, mas pessoa que chegou junto, está sentindo paz, está sentindo a presença de Deus. A pessoa começou a conversar, a pessoa já começa a dizer assim, tem um negócio diferente em você. Você não sabe não. Você não está vendo uma pessoa aqui não, você está vendo Cristo. Amém, irmão? Ou não? Até que, ou seja, esse negócio é um processo contínuo até que a gente começa a espelhar Cristo aqui na terra. E ele diz, versículo 14, e também, esse crescimento, e também para que a gente não fique mais infantil, não permaneça infantil. O que quer dizer a pessoa infantil? Ele diz, primeiro, uma pessoa que é agitada, ela vive correndo de um lado para o outro. Você já viu que tem... muitas vezes a gente, quando é novo na fé, e quando a gente não cresce espiritualmente, você já viu que a gente é irrequieto demais. É quase como se a gente achasse que é o que fazemos que vai transformar a terra. E a gente começa a levantar bandeiras, e começa a ser agressivo, e começa a ferir o mundo, ferir a igreja, ferir uns aos outros, porque a gente está... Sabe, como se a gente tivesse que fazer alguma coisa, tivesse que fazer diferença. Perceba que a ideia é que Cristo em você fará a diferença. Não você em si fará a diferença. Vou tentar ilustrar isso com uma analogia bem simples. Imagine o seguinte, imagine que você tenha alguma disputa para ser feita. Talvez, por exemplo, você tem que fazer um concurso público.
E você diz assim: é só estudar. É claro, é só estudar. Mas para estudar, você precisa de comprometimento. E talvez para estudar melhor, você vai precisar fazer um cursinho. As áreas mais fracas, você vai precisar de uma maior dedicação. Ou seja, não se trata apenas de uma coisa muito simples. Se você quer chegar a fazer diferença na terra, ser sal, ser luz, não se trata apenas de você chegar e dizer: é só começar a fazer. Vai ter que ter uma série de provocações em você, de mudanças. E Deus colocará líderes sobre você para que esses processos e essas mudanças aconteçam em você. É Deus que quer que você salgue a terra e seja a luz do mundo. Não é você por si só, mas é o próprio Deus agindo em você. E me parece pelo texto que o papel disso é o papel da própria liderança. E aí ele diz, também para que a gente não seja levado como um menino por qualquer doutrina, mas também a gente não seja levado por artimanhas e astúcias de homens. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala de um risco grande que a igreja de Cristo sempre sofre. Nos dias de Paulo já sofria, que dirá nos dias de hoje, onde a gente está tão mais sofisticado. Qual é o risco? O risco de pessoas que vão se auto-intitular pastores, auto-intitular líderes espirituais da igreja, e eles vão falar segundo a conveniência da época, eles não vão falar o evangelho. E quando eles ensinarem segundo a conveniência, as pessoas que ouvirão dirão assim: eu gosto mais desse discurso. Eu não gosto tanto do discurso do evangelho, porque o evangelho vai dizer que eu sou pecador. Eu conheço um pastor de São Paulo que começou tão bem pregando o evangelho, mas à medida que ele viu que a igreja crescia e que pessoas mais ricas da sociedade começaram a participar da igreja, ele foi paulatinamente deixando de falar sobre pecado, porque as pessoas que o abordavam falavam assim: rapaz, eu vou deixar de ir para a sua igreja porque você só fala de pecado. E ele disse: eu acho que eu estou precisando mudar meu discurso. E ele foi convenientemente mudando o discurso dele de pecado para um discurso sobre a autoaceitação, a autoajuda e os processos de aceitação e ajuda. E a igreja está cheia, está lotada, está bem, entre aspas. Aconteceu em São Paulo, acontece em Recife, acontece em qualquer lugar. Pessoas que mudam o discurso, param de falar do evangelho. E aqui ele está dizendo que para que esse processo não aconteça em você, não depende apenas da liderança, depende de você conhecer a Cristo e conhecer essencialmente o evangelho. É por isso que Deus pôs liderança na igreja, a fim de ela lhe ajudar a não ser mais induzido por erros, os seus erros do seu próprio coração, mas também não ser induzido pelos erros de homens que artificialmente começam a traduzir o evangelho segundo a cultura, e não pelo evangelho falar da cultura de Deus. Tudo isso que eu tenho falado, ele diz, mas seguindo a verdade em amor. E aqui eu quero fechar o sermão nessa perspectiva. É que, na verdade, a liderança da igreja, a liderança espiritual, precisará sempre ter um bom tempero entre verdade e amor. Porque muita coisa que tem que ser ensinada à igreja será verdade que dói. E às vezes a verdade dói muito e fere. Então ela precisa ter amor. A liderança precisa amar para falar a verdade. E falar a verdade porque ama. Mas também existe uma outra dinâmica. Essa liderança que ama, ela tem que tomar cuidado para não deixar que o amor torne ela irresponsável sem falar a verdade. Sem falar o que dói. Nós, eu e você, precisamos aprender a ter uma boa dinâmica com a verdade e uma boa dinâmica com o amor. Eu diria que Deus põe a verdade e amor aqui, como Ele pôs lá, por exemplo, em João capítulo 1, Ele põe a verdade e amor juntas, para que a gente pense que é a mesma moeda. Um é a cara, outro é a coroa. Quando você gastá-la, você precisa gastar os dois lados dela. Quando você tiver de fazer alguma coisa, falar alguma coisa,
Que a verdade esteja lá, mas que ela seja de fato amor, e não só ponto de vista, ou só encrenca pessoal, ou só rebeldia ou revolta. Temos um desafio e eu convoco você para pensar e para orar nesse desafio. Desafio para mim é o desafio de missão, de sermos, de crescermos e sermos a pessoa de Cristo aqui na terra. E o desafio do texto é como ser isso. E ele diz, a partir da liderança que Deus coloca sobre você. Eu queria pedir oração por mim. Eu preciso de oração. Os pastores precisam de oração. Mas eu queria pedir oração pelo conselho. Nós precisamos de oração. Eu queria pedir oração pela junta diaconal, os diáconos da igreja. Eu queria pedir oração pelos candidatos ou pelos pré-candidatos à eleição que vai haver em julho. Precisamos. Como vamos fazer isso sem o dom, sem Deus agir por nosso intermédio? Não somos capazes. Eu não sou capaz. Ao longo da minha vida eu já feri tanta gente porque falei a verdade sem amor. Ao longo da minha vida ministerial eu me omiti tanto porque tinha amor, mas não tinha verdade. Eu preciso do bom tempero, irmão. Eu preciso de unção. Mas eu vou dizer uma coisa que você precisa. E por isso eu oro. Eu oro para que você deixe a covardia. Para que, segundo o poder do Espírito, e segundo a glória que está em Cristo, você seja enriquecido no seu homem interior. E seja tomado de toda a plenitude de Deus. Desfrutando do amor de Deus em todas as dimensões. O que eu tenho pedido a Deus é que você conheça mais Ele. De verdade. E eu queria desafiar você nessa linha. Será que hoje você pode fazer uma oração? E talvez se comprometer com essa oração. Dizendo, eu orarei assim por mim mesmo. Deus, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu quero crescer. Amadurecer. Aperfeiçoar. Eu quero, Senhor. Se você estiver orando assim, você vai estar orando por mim também, pela liderança da igreja, pela eleição. Você orar por você. Vamos orar? Se for sua vontade fazer essa oração, eu queria convidar você a ficar de pé e a gente orar junto aqui, dizendo, Senhor, eu preciso crescer. Amém. Ó Jesus, esse texto que está em Efésios fala que essa maneira do Senhor dotar a sua igreja com homens e pessoas capazes para que a igreja amadureça, para que todos cresçamos. E estamos assim de pé, Deus, porque estamos dizendo assim, Senhor, olha para mim, eu estou pequenininho demais. Eu estou precisando crescer, Senhor. Eu estou precisando crescer. É o que estamos dizendo para o Senhor. Nós precisamos crescer, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti lá fora, Deus. Nós queremos ser usados por Ti para abençoar pessoas que estão aflitas, pessoas que estão quebradas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão endividadas. Ah, Deus, nós queremos ser usados pelo Senhor para abraçar e acolher, mas também queremos ser usados pelo Senhor para denunciar o pecado, a corrupção, mas fazendo tudo isso por amor, Deus. Por favor, nos ajuda a crescer. Toma no braço aqui cada um dos meus irmãos, Senhor, e pegando pela mão, por favor, guia. Hoje essa semana começa, por favor, essa semana faz alguma coisa diferente para que a gente comece
a perceber a tua mão nos conduzindo, Pai. Abre os nossos olhos, dá-nos submissão, dá-nos entendimento, dá-nos um coração igual ao teu. Isso te pedimos no nome de Jesus. Amém.